Olá, galera que me acompanha pelas redes sociais, que está aí no Cine Acerte! Vamos nessa! Quer questões de direito constitucional? Vamos nessa! Vamos começar? Olha só, nós estamos falando aqui da parte principiológica, sobretudo dos princípios fundamentais. Só que aqui nós temos uma gama de conteúdos correlatos, dentre eles os aspectos atinentes à forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, bem como o regime de governo. Olha só, uma questão aí, é a questão de número 6. É uma questão que envolve o sistema de governo, envolve o sistema parlamentarista. Vamos aqui, antes de analisar a questão, entender o seguinte, que quando nós falamos do parlamentarismo, nós precisamos entender que esse parlamentarismo se enquadra como sistema de governo. E é neste sistema de governo que sai o chefe de governo, ou seja, aquele que é responsável de fato pelo processo de governar. Então, o chefe de governo no parlamentarismo obrigatoriamente é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Agora, é importantíssimo frisar que atrelado a esse sistema, nós temos a forma. Então, nós temos sempre o seguinte, a forma de governo ao lado da ideia do sistema parlamentarista. É aí, então, que nós podemos ter dois cenários. Ou seja, pode aparecer uma monarquia parlamentarista, é o caso da ideia de que o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei funciona como um chefe de Estado. É a ideia de uma monarquia constitucional, tá certo? E nós temos ainda a possibilidade de uma república parlamentarista, onde eu tenho um presidente, eu tenho um primeiro-ministro, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro, porque ele é o responsável pelo sistema de governo, então ele é o chefe de governo. Neste caso aqui o presidente seria o chefe de Estado, tá certo? Importante frisarmos que esse chefe de governo, ele é escolhido pelo parlamento. Veja que o nome não poderia ser outro, porque parlamentarismo, a grande força aqui está no poder legislativo, porque este parlamento, ele vai escolher a representatividade do poder executivo. Então, enquanto o indivíduo tiver confiança do parlamento, ele permanece. Tá certo? Então é lógico que ele tem que ter a maioria do parlamento, senão ele não vai ter o voto de confiança, como a gente chama no âmbito técnico. Vamos lá analisar as alternativas da questão de número 6. O parlamento não poderá destituir o gabinete, ou seja, o conjunto de ministros. Por que ele falou isso? Porque aqui pode ser um primeiro-ministro, como pode ser um conjunto de ministros, um colégio de ministros, enfim, um conselho de ministros, como se chama. Por razões exclusivamente de ordem política. Não poderá, errado, pode sim. Se ele perder a confiança do parlamento, o gabinete de ministros, o conjunto de ministros, o colégio de ministros, o conselho de ministros cai, ou o primeiro-ministro. O poder legislativo representado pelo Parlamento Nacional, correto, além de fazer as leis, correto, também é responsável pelo controle do governo, sim, tomando posições políticas fundamentais. Exatamente, a letra B, ela está corretíssima. Letra C, as funções executivas serão desempenhadas por um primeiro-ministro, sim, que poderá ou não ser escolhido pelo partido com maior representação. Errado, porque se não é um partido com maior representação, automaticamente ele não vai ter a maioria do parlamento, então ele não pode permanecer, então não faz sentido dele ter sido escolhido. Vamos para a letra D. Os países com sistemas parlamentares são sempre monarquias constitucionais. Na verdade, aqui o sistema é parlamentarista. Não se admitindo no parlamentarismo a forma de governo republicana. A gente acabou de falar que pode ser uma república parlamentarista. Então está errado quando se fala que não se admite esta república parlamentarista, ou seja, um presidente e um primeiro-ministro. E o chefe de Estado e de governo são cargos exercidos necessariamente pela mesma pessoa. Não, isso é no presidencialismo. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro
enquanto que o chefe de Estado pode ser o rei, como pode ser um presidente. Então, a questão de número 6, a resposta correta é a letra B. Vamos nessa, vamos nessa. Bora, galera do Cine Acerte! Vamos, galera das redes sociais! Acorda, acorda! Se você está prestando atenção no caderno, se você está conversando, se você está agora no WhatsApp, pare! E preste atenção nessa questão. Questão extremamente importante. Vamos lá, olha aqui para a telinha, venha, venha, venha. Questão de número 7, olha só. A República Federativa do Brasil tem como fundamento ou características, dentre outras, ser constituída em um Estado unitário. Errado! Quando nós falamos da forma de Estado, você tem que lembrar desses aspectos. Forma de Estado, federação, forma de governo, república, sistema de governo presidencialista, regime de governo, democracia. Então vamos lá. Centralizado na União, com delegação de competências a estados e municípios. Está errado, é federação, divisão de poder político entre os entes federativos. A separação de poderes seja como forma de garantir a proteção das liberdades individuais contra os excessos da concentração de poderes. Sim, o objetivo do princípio da separação de poderes é permitir, é possibilitar um controle recíproco entre os poderes, quanto como forma de expressão da divisão de tarefas estatais. Está perfeita a letra B. Ou seja, você divide tarefas e, ao mesmo tempo, você permite um controle recíproco entre os poderes que foram designados. C. A separação de poderes como forma de controle recíproco entre as funções principais do Estado, a fim de obstar que um poder cumule atribuições típicas do outro. Não é para obstar, porque a separação de poderes no Brasil é uma separação flexível, é uma separação não rígida, o que quer dizer que a ideia é de uma separação não absoluta, o que permite, se eu tenho a ideia que vigora uma separação não absoluta, ou seja, não rígida, nós temos a ideia aqui determinada da existência de funções consideradas como funções típicas, que são as funções principais de cada poder, assim como nós temos funções atípicas. Nós temos funções típicas, assim como nós temos funções atípicas, que são funções secundárias. Então, veja que a C ela está equivocada. D. Federalismo de cooperação, estabelecendo-se hierarquia baseada na prevalência de interesse. Não existe hierarquia entre os entes federativos, pela extensão de abrangência territorial, de modo a União figurar em primeiro plano, seguida dos estados e Distrito Federal, e após municípios, que detêm a menor porção territorial. Só que está errado, porque não existe hierarquização entre esses entes federativos. E a democracia liberal, com plena liberdade de iniciativa e ausência de regulação estatal. Está errado. Você tem regulação do Estado, basta você pensar na existência, por exemplo, das agências reguladoras, que servem para nortear, fiscalizar, normatizar aspectos atinentes a setores estratégicos da atividade estatal, ou interferência na esfera individual dos particulares, permitindo a livre concorrência e plena atuação dos três poderes. Então, a questão de número 7, a resposta correta é a letra B. E você tem que visualizar o seguinte, é uma questão do especialista em regulação. Então, claramente, quando ele fala desse aspecto, ele está querendo saber se você tem um conhecimento adequado aí das agências reguladoras, do papel delas. Questão de número 8. O fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da Constituição, que torna o cidadão titular de direitos e o qualifica como participante da vida do Estado é, atenção, veja só, como titular de direitos, sobretudo, ou seja, principalmente, nós estamos falando aqui da titularidade, e essa titularidade é uma titularidade de direitos, uma titularidade de direitos políticos, titularidade de direitos políticos, aspecto de extrema importância, tá certo? Isso tem a ver com o cenário da cidadania. Então, a cidadania reflete a titularidade de direitos políticos numa versão jurídica,
apesar de existir uma versão, uma visualização de uma conceituação filosófica, ou melhor, sociológica, que indica o indivíduo como titular de direitos por ser integrante da sociedade. Então, 8, letra D. Seguindo aí, vamos para a questão de número 9. Não, bem grande, verde, então deve estar circulado. É importante que você visualize exatamente como eu estou fazendo, porque assim a experiência vai lhe ajudar a entender que a questão precisa estar muito bem riscada. Fatores ou aspectos chaves, como não, consta entre os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Então veja que pode ser princípio fundamental, desde que não seja princípio das relações internacionais. Ou seja, aqueles que encontram guarida no artigo 4º da Constituição Federal. Então não pode estar. Defesa da paz é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais? Sim. Então ele quer o que não quer. Então repúdia ao terrorismo e ao racismo, então está fora, porque é princípio das relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos é princípio das relações internacionais, então está fora, porque eu não quero um desses princípios, ou seria exceto. Redução das desigualdades regionais na América Latina. Veja que aqui houve uma mistura, porque é redução das desigualdades regionais e isso se configura como o cenário de um objetivo fundamental. Se enquadra como objetivo fundamental, então veja que essa já é a resposta da questão de número 9. E autodeterminação dos povos é princípio das relações internacionais, então não poderá estar inserido aqui neste aspecto, tá certo? Vamos lá, 9, letra D. E para que a gente possa fechar mais esse bloco de questões, vamos para a questão de número 10. Erradicar a pobreza e a marginalização. Veja que essas grandes frases estão ligadas a objetivos fundamentais. Esses objetivos a serem cumpridos se qualificam como normas programáticas. Por que normas programáticas? Porque elas definem os programas de governo que devem ser seguidos. De extrema importância esse aspecto, tá certo? Então vamos lá. É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Veja que a questão 10 é logo a letra A. Não é fundamento. Norma constitucional de aplicabilidade imediata e eficácia plena. Não, porque as normas programáticas, importantíssimo, se enquadram como normas, são normas constitucionais. Essas normas constitucionais são normas constitucionais de eficácia limitada. Se são normas constitucionais de eficácia limitada, a aplicabilidade não é imediata, é mediata e não é eficácia plena. Então, automaticamente não são auto-executáveis, porque se são de eficácia limitada, precisam da atuação do legislador para que essas normas estejam aptas a produzirem todos os seus efeitos. E uma competência privativa da União não tem aí, se trata de um cenário de direitos, da linha de direitos sociais, e aí acabam se enquadrando como de todos os entes federativos. Então a questão de número 10, anote! A resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Com isso nós concluímos mais um grande bloco de questões. Estamos juntos! Rumo! Rumo! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!